Fala, torcedor, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você caiu aqui de paraquedas, é seu primeiro vídeo acompanhando a gente aqui, já sabe, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like para ficar aprendendo de tudo que acontece sobre o mundo rubro-verde. E claro, já aproveita aí, conforme for decorrendo a nossa análise, já manda nos comentários também se você concorda, se você discorda, o que você achou da Portuguesa. Dessa vez uma análise tática mais contente, né? Vamos falar da vitória rubro-verde em cima da equipe do Água Santa. Mais um tabu quebrado pela equipe da Portuguesa neste ano, tendo em vista que não se ganhava, se eu não me engano, há 5 anos do Água Santa lá em Diadema, torcedor. Bom, vou dar um comentário inicial aqui do que eu achei dessa partida e aí a gente já começa a debater legal sobre isso, torcedor. Bom, esse jogo a Portuguesa começou abaixo da rotação dela, isso é fato. Começou ali o Água Santa melhor na partida, acho que até compreensível pelo fato do Água Santa estar jogando em casa. E aí é uma equipe que foi mais pra cima, que tava tentando propor mais o jogo do que a equipe da Portuguesa, que nos primeiros ali 20, 25 minutos estava mais acuada, estava sofrendo ali um pouco, até quando teve a parada técnica para hidratação, e ali a partir daquele momento a Portuguesa conseguiu se reorganizar, podemos dizer assim, conseguiu entender um pouco mais o que o jogo pedia para ser feito e conseguiu ali fazer o que aconteceu. E aí aos 30 minutos a Portuguesa consegue abrir o placar com o Sekini, um jogo que muda totalmente de figura a partir daquele momento, torcedor, porque a Portuguesa volta melhor a parada da hidratação e com essa volta consegue fazer o gol de imediato que já dá um baque na equipe do Água Santa. E aí a Portuguesa consegue controlar o restante do jogo de uma forma ok. Não foi o jogo que a gente fala da Portuguesa que foi, nossa, que jogo, a Portuguesa destruiu, amassou os caras. Não, tá? Não, pelo contrário. Foi um jogo que tecnicamente a Portuguesa foi abaixo, tá? Tecnicamente a Portuguesa ainda estava abaixo nessa partida. Mas foi um jogo que eu acho que deu uma virada de chave nesse elenco, torcedor. Porque foi o jogo que a Portuguesa, na minha visão, nessa Série D, que mais brigou, tá? Acho que foi o jogo que a Portuguesa entendeu como funcionava a Série D, como funciona a Série D, tá? E a partir deste momento a Portuguesa conseguiu ali brigar a cada bola, fazer ali uma espécie, não vou dizer de cera, mas conseguiu dar uma catimbada ali também no jogo, que é importante para a Série D, tá? Diferente do Campeonato Paulista, a Série D é uma competição totalmente à parte, torcedor. Totalmente à parte. Onde se você não conseguir ganhar na técnica, você vai ter que ganhar na raça. Na raça, na vontade, na entrega, na dedicação. E muitas vezes vai ser essa determinação, essa dedicação que vai fazer você vencer os jogos na Série D. Tá, torcedor? Então acho que é basicamente isso é a principal mudança que eu vejo de postura do elenco. Inclusive, tendo em vista o último jogo que tinha sido contra a América, que foi uma postura patífia do elenco. Uma postura ridícula do elenco naquele jogo. Nesse jogo já foi diferente, já foi uma postura melhor. Não à toa a Portuguesa conseguiu a vitória. E eu acho que esse jogo fez a Portuguesa entender, fez o elenco entender como que tem que ser a disputa da Série D, tá? Eu acho que fez o elenco entender isso. Bom, torcedor, sem mais delongas, esse foi meu comentário inicial aqui do que eu achei do jogo. Agora vamos passar aqui para nossas estatísticas da partida, torcedor. Bom, vamos lá. Posse de bola ficou equilibrado, 50-50 para cada lado. Tá, de finalizações, a Portuguesa finalizou mais do que a equipe do Água Santa. Foram 11 finalizações no gol contra 9 da equipe do Água Santa. E aí aqui tá um detalhe importante, torcedor, nos próximos dois tópicos ali de chutes no gol e chutes fora do gol, que é o que a gente vem comentando sempre, né? Que a Portuguesa vem perdendo muitas chances. Então você vê, a Portuguesa criou mais chances, teve mais finalização, mas finalizou menos no gol do que a equipe do Água Santa. Percebe isso? Foram 3 chutes do Água Santa no gol contra 2 da Portuguesa. E aí para fora do gol foram 9 da Portuguesa e 6 da equipe do Água Santa. Então assim, a Portuguesa desperdiça muita chance de matar o jogo, torcedor. E aí a gente vai ver um lance daqui a pouquinho mais pra frente que vai mostrar justamente isso, tá? A Portuguesa ela cria a chance, ela tem a chance, mas ela não consegue matar o jogo. Na hora de você dar o último passo, na hora de você finalizar o jogo, você não consegue matar. O que acaba dificultando um pouco, né? Porque aí dá aquela sopa pro azar, né? Como a gente falou na nossa última análise tática contra a América do Rio. Dá aquela sopa pro azar, porque dá pra acontecer o que aconteceu em vários jogos esse ano. Por exemplo, Corinthians, tomamos gol nos acréscimos. Paysandu, tomamos 2 gols nos acréscimos. América, tomamos gol no final do jogo de novo. Então você dá sopa para isso acontecer, torcedor. Bom, e de escanteios também ficou 2 para cada lado, torcedor, e a Portuguesa, inclusive o gol da Portuguesa saiu no escanteio, tá? Bom, agora vamos falar do time titular da Portuguesa que teve mudanças para essa partida, mudanças interessantes, tá?
porque aqui a gente veio com o Bertinato do gol, isso é normal. No sistema defensivo a gente teve uma mudança por lesão do Gustavo Henrique. Então aí veio o João Vitor, Eric Boteguin, Biazos e Salomão. Boteguin fazendo seu primeiro jogo como titular no ano, tá? Vale lembrar que quando o Gustavo Henrique estava fora, o Biazos estava fora, quem vinha jogando era o Carlos Lima, que entrou ali no final do jogo, porque o Boteguin já estava esgotado, já não aguentava mais jogar, torcedor. Aí no meio de campo a gente teve outra mudança, a saída do Guilherme Santos e dessa vez a entrada do Cecchini. E com essa mudança ele mudou um pouco a estrutura desse meio de campo, ele adiantou o Portuga, tá? O Portuga, ele vinha vendo ali, o Portuga ele é um camisa 10 de origem, tá? Um meio armador de origem, e ele foi recuado pra posição de primeiro volante. E ele tava jogando de primeiro volante, né, no Paulista e nessa Série D até o momento. Com a entrada do Cecchini, você ganha esse primeiro volante que é justamente o Cecchini. Então ele colocou o Cecchini como primeiro volante, o Thiaguinho como espécie de segundo volante e o Portuga ali talvez como um camisa 10, tá, torcedor? Mas volto a dizer, eu ainda prefiro o Portuga ali. Foi uma mudança interessante, foi, concordo, mas eu ainda prefiro o Portuga jogando como camisa 5 ali, porque eu acho que a gente ganha muito mais na saída de bola, tá? Eu acho que eu gosto mais desse estilo de jogo, tá, torcedor? Isso é uma opinião particular minha, tá? E bom, e aí no ataque a gente teve o ataque de traste dessa Série D, que vem sendo Igor Torres, Cadorini e Maceió, tá, torcedor? E aqui alguns pontos que eu gostaria de levantar. Thiaguinho fez mais um jogo muito abaixo, Boteguinho acho que fez um jogo ok pra sua estreia, Cecchini fez o gol, fez um jogo ok pra sua estreia, quem mais? O Biazos fez um baita jogo nesse jogo dessa última rodada contra o Água Santa. Maceió melhorou um pouco, mas ainda tá muito abaixo do que se espera dele nessa Série D, tá, torcedor? João Vitor também melhorou bastante nesse jogo. Enfim, esses são os comentários que eu acho que a gente tinha que fazer para este primeiro momento, torcedor. Bom, agora a gente vai aqui para um momento que, não sei se vocês lembram, eu falei no comentário inicial que a Água Santa começou melhor que a Portuguesa, né? E eu vou trazer um lance aqui que é um ataque do Água Santa que comprova um pouco isso, tá, torcedor? Aqui, ó, uma desatenção da defesa da Portuguesa gera um contra-ataque para a equipe do Água Santa. E aí percebam, a Portuguesa tá com o Cecchini, o Boteguin e o Biazos, os três numa linha e os três praticamente correndo em direção ao gol, correndo atrás da bola. Ou seja, o adversário já praticamente tinha ultrapassado a linha defensiva da Portuguesa. E aí tava atacando com dois jogadores no espaço, tá? Isso aí foi até acho que um erro, uma decisão precipitada da equipe do Água Santa mais ali pra frente. Bom, e aí esse que é a questão que eu mostro pra vocês, que a Portuguesa, a defesa da Portuguesa talvez teve essa falha, começou meio desligada e aí poderia ter sofrido gol logo de cara nesse começo do jogo. E aí que quando ele atrasa um pouco o jogador do Água Santa, ele atrasa um pouco essa passada, ele tinha a opção que na minha visão, olhando aqui por cima, a melhor opção seria esse passe aqui onde eu coloquei essa seta pro outro jogador, que sairia cara a cara com o Bertinato e aí praticamente faria o gol do Água Santa. Mas, pra nossa sorte, torcedor, mais sorte do que azar, ele acabou se atrapalhando e finalizando pro gol, e a bola acabou indo pra fora, torcedor. Mas foi a primeira chegada de perigo da equipe do Água Santa nesse jogo, que comprova que a Portuguesa demorou um pouco ali ainda para entender o jogo, para ligar no jogo, e esse é outro ponto importante que a Portuguesa vem sofrendo. Os primeiros minutos finais ali, talvez, alguns minutos no meio do jogo, a Portuguesa vem tendo lapsos, né? Vem desligando em alguns momentos, o que vem prejudicando o time, tá, torcedor? Bom, agora a gente vai falar um pouco do gol, que foi um gol que muita gente falou que foi mais sorte do que juízo também, que foi um gol cagado ali, mas eu acho que não foi esse gol cagado que falam, tá? Tem ali uma lógica, tá? Foi um gol do escanteio. Marcelo cruza a bola no segundo pau, e aí o jogador da Portuguesa, percebe uma coisa, ele cabeceia muito bem, aqui ele tá meio sem pra mandar pro gol. Ele faz o que? Ele cabeceia pra dentro da área. Percebam, a Portuguesa tem um cara aqui no segundo pau, então tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores no meio da área no meio da área da equipe do Água Santa, jogadores da Portuguesa. E ele faz o que? Cabeceia pra dentro e ali numa espécie de bate-rebate, o Cecchini consegue aproveitar ali e mandar pro fundo da rede. Então eu acho que não foi aquele gol que eu vi muita gente comentando, falando que foi um gol meio cagado ali, né? Eu acho que não foi. Foi uma bela jogada, claro, tem um bate-rebate, você conta ali com um pouco de sorte da bola sobrar no pé do Cecchini, mas foi um gol muito importante e um gol de bola parada, que pode ser uma arma fundamental para a Portuguesa nesta Série D, torcedor. E bom, agora a gente vai aqui pro nosso último lance nessa análise tática aqui hoje, que é o ataque da Portuguesa, tá, torcedor? Antes de eu mostrar esse lance, a gente viu ali, o João Diogo recebeu muitas críticas ali no momento que ele foi contratado e tudo mais, e acho que tá pesando um pouco na questão campo, tá? Não tô falando que as críticas foram mal feitas, que deveriam ter sido feitas, não deveriam ter sido, não tô falando nada disso, tá, torcedor? Tô falando que ele tá muito ansioso dentro de campo pra tentar provar pra torcida
que ele consegue ajudar a equipe, tá? Ele tá tentando provar pra torcida e tá deixando isso, deixa ele muito ansioso. E às vezes ele acaba tomando decisões erradas dentro de campo, o que não deveria acontecer pro jogador profissional, né, torcedor? Diga-se de passagem. Essa ansiedade, isso querer se provar, não deveria acontecer para um jogador que veio para brigar pela titularidade ou até mesmo ser titular nesse time da Portuguesa, tá? E o ataque que eu vou mostrar aqui, a Portuguesa estava vencendo por 1-0, já era ali na reta final do segundo tempo também. E aí a Portuguesa vem puxando o contra-ataque com o João Diogo. E aqui percebam, a Portuguesa tá em vantagem numérica, tá? Tá Maceió e João Diogo indo para cima de um único marcador. Os outros dois marcadores estão aqui, estão correndo atrás dos dois. Então a Portuguesa tá com uma vantagem de 2-1 nesse lance, tá? E aí o Maceió, ele vai fazer aquela típica jogadinha de escolinha, né? Que é o quê? Passar por trás do João Diogo. Se é aquela jogada que você toca, você passa por trás para receber na frente, sabe? É aquela típica jogada de escolinha, jogada padrão de futebol. E aí, ó, percebam aqui, ó, o Maceió passa e ele consegue, ele tem uma visão limpa da jogada. Se o João Diogo dá um passe aqui pro Maceió, o Maceió ia entrar sozinho dentro da área, e aí quem sabe fazer o segundo gol da Portuguesa e garantir assim ainda mais a vitória rubro-verde. Mas aí o João Diogo acaba tomando a decisão errada e eu acho que entra a questão da ansiedade dele e ele vai tentar finalizar no gol e aí acaba perdendo, desperdiçando a oportunidade para a equipe da Portuguesa, torcedor. Bom, mais do mais, é isso. Acho que foi um jogo que deu pra Portuguesa entender um pouco do espírito da Série D, do que vai precisar fazer nessa Série D para conquistar o principal objetivo do ano, que é o acesso, sim, da Portuguesa. E a Portuguesa volta a campo agora no próximo sábado, às 7 horas da noite. O último jogo da Portuguesa no Canindé, às 7 horas da noite, nessa primeira fase, é esse agora contra o Madureira. Depois já passa ao novo horário, que será às 4 horas da tarde, torcedor. Fechou? Então, ó, encontro vocês no Canindé. Já sabe, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu like. Comenta se você gostou, se você não gostou, se você discorda, se você concorda. Fechou? E bora, espero vocês no sábado lá no Canindé, se tudo der certo, para mais uma vitória rubro-verde nesta Série D, torcedor. Um abraço para vocês. Fui!